insatisfação me motiva a buscar novos caminhos e, através deles, melhorar um pouco a cada dia. Instalação de recalque, componentes básicos, aplicação da equação da energia, tanto para o cálculo das perdas, como também para iniciar o nosso projeto de instalação de bombeamento, pensando em como escolhemos uma bomba hidráulica. Refazendo e estudando a aula 2 do curso de Hidráulica Básica. Inicialmente, vamos evocar o conceito de uma instalação de recalque. O que seria uma instalação de recalque? Seria uma instalação hidráulica onde estamos transportando um fluido de uma cota inferior para uma cota superior. Uma instalação de recalque, geralmente, apresenta uma situação onde o fluido não tem carga suficiente para escoar na instalação. Por esse motivo, ela exigirá a presença de uma bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica, estando instalada na parte superior, ou seja, acima do nível de captação, apresentará sempre uma tubulação de sucção. O que vem a ser isso? Uma tubulação onde a pressão é menor do que a pressão atmosférica, já que a própria pressão atmosférica será responsável por trazer o fluido até a entrada da bomba. Ao passar pela bomba, ela fornece carga, ela dá carga para o fluido e passamos a ter a nossa tubulação de recalque. E aqui nós temos o nosso reservatório de distribuição. Os acessórios básicos de uma instalação de recalque seriam uma válvula de poço com crivo. Aqui, para quê? Para que quando eu desligue a bomba, ela impeça com que o fluido volte para o reservatório de captação. Se isso acontecer, o que nós teríamos na tubulação de sucção? Nós teríamos ar. E esse ar impediria de estarmos transportando fluido. Nós só conseguiríamos voltar a transportar o fluido se expulsássemos todo o ar da tubulação de sucção. O ato de expulsar o ar da tubulação de sucção é denominado de escorva. Temos uma curva, temos uma válvula de retenção, assim como a válvula de poço, ela é unidirecional. E para que ela serve? Quando eu desligo a bomba, ela impede que o fluido volte e tente forçar a bomba no sentido contrário. É claro que se eu estou com um pé direito pequeno, isso aí não tem muita importância. Mas é só imaginar um pé direito na ordem de 700 metros, vocês vão verificar que a coisa complicaria para a bomba. Temos que ter uma válvula controladora de vazão. Engenheiro civil adora colocar a válvula gaveta, mas não é adequada. A válvula gaveta seria uma válvula de segurança para trabalhar aberta ou fechada, então não seria muito correto usar uma válvula gaveta aqui, tá? E esses seriam os componentes básicos da minha instalação de recalque. Teríamos também, o pessoal gosta de chamar, do nível de captação até o eixo da bomba, a nossa altura de sucção. Do eixo da bomba até o nível do reservatório superior seria a nossa altura de recalque. E a altura geométrica, que seria a soma da altura de recalque mais a altura de sucção. A partir daí, um outro exemplo que nós poderíamos dar para uma instalação de recalque seria uma bancada do próprio laboratório. Nós temos aqui o motor, a bomba, o reservatório de captação, o reservatório de distribuição que é superior. Eu ligo a bomba, aqui eu tenho uma válvula de pé com crivo, aqui eu tenho um vacômetro ou um manovacômetro, necessidade de ler pressões negativas, né, já que a bomba está acima do nível de captação, então ela succiona o fluido. Aqui eu tenho um manômetro que vai registrar a pressão na saída. Vou considerar aqui a entrada da bomba, aqui a saída da bomba. Aqui tem a nossa válvula de retenção. Aqui nós temos nossa válvula controladora de vazão, aqui são 2 manômetros. Aqui eu tenho um tubo de pitot, Aqui eu tenho um medidor de vazão, nesse caso um medidor tipo placa de orifício. Aqui eu tenho uma redução de área, no caso dessa bancada, uma redução de área da tubulação de 1,5 polegadas para 1. Aqui eu tenho uma válvula gaveta, novamente um manômetro, a montante e a jusante da válvula. Aqui eu tenho uma ampliação, eu saio de 1 para 2 polegadas, eu tenho uma outra válvula de controle de vazão, uma válvula 3 vias, e venho para cá. Vamos aplicar a equação da energia na instalação de recalque. A equação da energia aplicada da seção inicial à seção final, quer dizer, a carga inicial mais a carga manométrica da bomba,
é igual a carga final mais a perda de carga antes da bomba mais a perda de carga depois da bomba. Observem que eu não considerei a perda entre a entrada e saída da bomba. Por quê? Porque ela já é considerada no rendimento da bomba, e aqui eu não precisaria considerar. Se eu estou fazendo o projeto, eu sempre sei de onde eu tiro o meu fluido e sei as condições de captação. Então, eu tenho condições de estabelecer quem é minha carga inicial. Eu sei para onde eu vou levar o meu fluido. Então, eu sei as condições que eu desejo ter na descarga do meu fluido. Então, eu tenho como calcular a carga final. Ora, se eu souber calcular a perda de carga antes da bomba, se eu souber calcular a perda de carga depois da bomba, eu sempre vou determinar a carga manométrica, que é o parâmetro que eu uso para a escolha da bomba. Então, quando eu faço a equação da energia da ação inicial e final, geralmente é para desenvolver o projeto e especificar a carga manométrica que eu necessito para que o fluido passe pela instalação com uma vazão que... Lembrando que mudando a vazão, eu automaticamente também vou mudar a minha carga manométrica. A outra situação, aplicando a equação da energia da seção inicial, ou seja, no nosso caso, do nível de captação até a seção de entrada da bomba. Essa equação é importante para se verificar o fenômeno de captação, mais adiante em projeto. O que deveria ser captação? É quando eu consigo vaporizar e condensar o fluido na própria temperatura de escoamento, devido a somente variações de pressão. E também posso usar em exercícios essa equação para determinar a perda de carga antes da bomba. Quando eu aplico a equação da energia da saída até o final, eu estarei nos exercícios fazendo isso para determinar a perda de carga depois da bomba. Aqui existe um filme no YouTube onde eu mostro a coleta de dados para se aplicar essa equação. E também, quando eu aplico a equação da energia entre seção de entrada e seção de saída. Isso é para determinar o HB para comparação como o fabricante determinou. Porque para o fabricante interessa só a bomba. Então ele pega a seção de entrada e pega a seção de saída. E aqui eu mostro alguns filmes que, além de exemplificar uma bancada funcionando, nós estaremos coletando dados reais para execução desta determinação da carga manométrica da bomba. Agora, como será que eu calculo a carga total numa seção? A carga total de uma seção, desde que o meu escoamento seja considerado incompressível, em regime permanente, eu posso trabalhar somente com as cargas mecânicas. Eu posso falar que a carga total, o meu H maiúsculo, seria sempre a carga potencial no Z. Esse Z que eu tenho que determinar sempre em relação a um PHR, ou seja, a um plano horizontal de referência, mais a carga de pressão. Lembra, a carga de pressão que a gente exemplificou logo no começo do curso, determinada por um piezômetro. Na verdade, essa carga de pressão é um H. Essa pressão, geralmente, é a pressão estática, mais um alfa. Esse alfa é o coeficiente de Coriolis, que corrige a carga cinética pelo fato de eu estar trabalhando com velocidade média. E eu sei que na seção a minha velocidade varia de 0 até um V máximo. Então, quando eu trabalho com a média, eu estou cometendo algum pequeno erro. Geralmente, esse alfa é praticamente 1 quando o escoamento é turbulento e é 2 quando o escoamento é laminar. Então, portanto, para especificar qual alfa que eu uso, eu sempre terei que estar calculando o número de Reynolds, já que o Reynolds é que classifica o escoamento em laminar e turbulento. Lembrando, se o meu Reynolds for menor ou igual a 2.000, eu estou com escoamento laminar. Se o Reynolds for maior ou igual a 4.000, eu estou com escoamento turbulento. Aqui um exemplo para vocês praticarem a determinação da perda de carga, aplicando a equação da energia do nível de captação até a seção de entrada. Esses dados são reais. E para que eu quero fazer isso? Olha, eu vou calcular com os dados reais e depois eu vou tentar calcular essa perda de carga através das fórmulas que a gente usa para cálculo de perda de carga em projetos. Até para que a gente possa comparar o resultado das expressões, das equações usadas em projeto com a situação real. Aqui uma maneira de eu controlar a vazão. Olha, aqui eu tenho uma válvula globo. Observe que aqui eu tenho uma seta. Ó. Uma válvula globo sempre tem posição fixada para instalação. Se eu a instalar de forma errada, ela não funciona. Eu controlo a vazão. O fluido, olha, cai no reservatório superior. E nesse reservatório superior eu vou achar a vazão de forma direta, ou seja, a vazão é o volume dividido pelo tempo. Como é que eu calculo o volume que cai no reservatório? Simples. Eu pego o ΔH
a variação de nível que ocorreu no intervalo de tempo t, e multiplico pela área da seção transversal do tanque. Nesse caso, seria L vezes L. Eu estou com um tanque com uma seção transversal retangular. Cálculo da perda de carga antes, olha, eu estou calculando a perda de carga para os dados coletados. Esses dados eu posso observar naquele vídeo, lá no YouTube. E aqui eu estou praticando, veja, eu calculei a vazão de forma direta, ΔH área do reservatório dividido pelo tempo, obtive uma vazão de 2,082 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, que seria 2,082 litros por segundo. Apliquei a equação da energia, do nível de captação até a seção de entrada. Adotei o plano horizontal de referência no nível de captação. Considerei que eu estou trabalhando na escala efetiva, aquela que adota a pressão atmosférica igual a zero, e estou tendo regime permanente, ou seja, o tempo não entra como variável do meu trabalho. A partir daí, a minha carga total na seção inicial é zero e vou partir para o cálculo da carga na seção de entrada. O Z de entrada. Por que era mais e passou a ser menos? Ora, a pressão é negativa. E aqui eu simplesmente transformei milímetro de mercúrio para Pascal. Eu peguei o milímetro de mercúrio e dividi por 1000. Multipliquei pelo ρ do mercúrio vezes o G. O ρ do mercúrio vezes o G é o gama. Então, vocês estão aplicando que pressão é gama vezes H. Mas o 0,12 é para correção. Eu tenho que corrigir a pressão lida pelo manômetro, já que eu não quero a pressão no centro do manômetro, eu quero a pressão no centro de gravidade da seção, ou seja, no eixo do tubo. Então aqui seria o Hzinho de correção, o ρ da água vezes o G, quer dizer, o gama da água, dividido por gama do fluido que está escoando sempre. Então, olha, mais o alfa de entrada vezes a velocidade média de entrada ao quadrado sobre 2G, quer dizer, 19,6, mais a perda de carga antes da bomba. Como é que eu vou achar a velocidade? Eu vou pegar a vazão, vou dividir pela área da seção de entrada. Feito isso, vazão dividido pela área da seção de entrada, eu obtenho a velocidade de 1,589 metros por segundo. Tendo a velocidade média, eu vou calcular o número de Reynolds, velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre Ni. Lembrando que quando eu trabalho com conduto de seção circular forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. A partir daí, calculei o número de Reynolds, 66.154,3, que me demonstra se tratar de um escoamento turbulento, portanto, o alfa praticamente 1. Aí eu vou calcular a perda de carga, que é a única incógnita, que me deu 0,943 metros. Ora, para projeto, eu vou aproximar isso para 1 metro. Aí foi um exemplo de calcular a perda de carga através da equação da energia. Mais adiante, nós vamos calcular essa perda de carga pelas fórmulas que a gente utiliza em projeto. Vamos considerar agora a determinação da perda de carga depois da bomba. Como é que eu faço isso? Eu considero a seção de saída da bomba. Estou saindo com 1 polegada de diâmetro nominal. Aqui eu tenho a leitura da pressão de saída, no caso eu li 140 kPa. Estou trabalhando com água a 21 graus Celsius. Eu tenho a massa específica da água, 998 kg por metro cúbico. Tenho a viscosidade cinemática da água, 0,98, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Vou levar essa água para o meu reservatório de distribuição. A minha seção final vai ser a saída do tubo de 1 polegada. Eu vou deixar subir um ΔH e cronometrar o tempo. Então, para um ΔH de 100 milímetros, o tempo que eu peguei foi 26,3 segundos. Aqui são os L's, né? Já que o tubo tem uma seção retangular, o L1 é 73,5 centímetros, o L2 74,5. E para se determinar as cotas, eu vou adotar como plano horizontal de referência o chão. De tal maneira que o Z da seção inicial, que seria a saída da bomba, está me dando 112,5 centímetros. Para determinar o Z da seção final, olha o que a gente fez. Nós pegamos a cota do chão até o eixo do tubo e depois a cota do eixo do tubo até a saída da tubulação, a seção final da minha instalação. Uma menos a outra vai me dar a cota da seção final. Esses são os dados que eu vou ter e o que eu almejo é calcular a perda de carga depois da bomba. Mesma coisa, olha, vazão de forma direta, claro, vamos achar o mesmo valor, né? 2,082, 10 a menos 3. Vamos calcular a velocidade de saída, 3,738, é uma velocidade média na seção de saída. Vamos calcular o Reynolds, que me deu 101.480. Ora, novamente escoamento turbulento, novamente o alfa 1. A partir daí, aplicando a equação da energia, vamos obter a perda de carga depois da bomba. Vamos lá, cota de saída, 1,125 metros. Carga de pressão na saída, olha, peguei a pressão registrada pelo manômetro,
140.000 Pascal, porque eu tinha lido em quilopascal. Aqui a correção para a seção, já que essa é a pressão no centro do manômetro, dividido pelo gama, carga de pressão. E aqui o alfa1, velocidade média ao quadrado sobre 2G. É igual, aqui a cota da seção final, mais a carga de pressão na seção final, como eu lanço na pressão atmosférica e trabalho na escala efetiva é zero, mais a carga cinética na seção final. Como eu tenho o mesmo diâmetro, olha, a minha carga cinética na seção de saída da bomba e a carga cinética na seção final da instalação são iguais, então uma vai anular com a outra. E eu vou calcular a minha perda de carga, que deu 14,6 metros. Observem que a perda de carga sempre depois da bomba é muito maior do que a perda de carga antes da bomba. Não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Muito obrigado.